Pessoal, a pedido do nosso colega, que ficou com um pouco de dúvida em como fazer o balanceamento químico, eu vou gravar esse videozinho bem caseiro para tentar explicar para vocês como que são os exercícios da terceira semana do nono ano. Quando a gente fala de balanceamento químico, como a gente viu nas balanças, a gente precisa colocar antes da seta e depois da seta com o mesmo valor. Para a gente fazer isso, a gente precisa contar o número de elementos. Então, vamos lá. Antes da seta. Então, elemento ferro. Eu tenho um elemento ferro. Elemento enxofre. Um elemento enxofre. Elemento oxigênio. 2. Quando eu olho daqui, do lado de cada seta, eu tenho um elemento ferro. Elemento enxofre, eu tenho um elemento enxofre, e oxigênio, eu tenho dois elementos enxofre, dois elementos oxigênio. Eu preciso fazer balanceamento? Não, a equação já está balanceada, não preciso fazer nada. Segundo exemplo, quando a gente olha, vamos contar. Quantos elementos enxofre? 1. Quantos elementos oxigênio? 1, 2, 3, 4. 4 elementos oxigênio. Quando a gente olha daqui, eu tenho um elemento enxofre, 3 elementos oxigênio. Então, se a gente ver, não está balanceado. O que a gente precisa fazer? A gente vem, coloca um número 2, então a gente diz que tem 2 elementos enxofre e 4 elementos oxigênios. E eu venho aqui e coloco o 2 aqui também. Se a gente for analisar agora, eu tenho 2 elementos enxofre, 1, 2, 3, 4 elementos oxigênio. Quando eu coloco esse 2 aqui na frente, quer dizer o quê? Que toda essa molécula passa a ser duplicada. Se eu colocasse 3, seria 3 de cada. Se eu colocasse 4, 4 de cada. E essa daqui continua a mesma coisa. Quando eu olho daqui, a mesma coisa. O número que está aqui na frente, ele equivale a toda a molécula. Então, agora eu tenho 2 elementos enxofre e eu tenho 2 moléculas de O3. Então, quer dizer que eu tenho 3 mais 3, que dá 6. Essa equação ela ficou balanceada agora. Quando a gente fala desse terceiro exercício, a gente vai contar. Então, temos um elemento enxofre antes da seta. 1, 2, 3, 4 elementos oxigênio. 1, 2 elementos hidrogênios. Quando eu olho daqui, eu tenho 2 elementos hidrogênios, 1 elemento enxofre e eu tenho 4 elementos oxigênio. Quer dizer, então, que essa equação ela também está balanceada. Eu não preciso fazer mais nada diferente do que estava no exercício que era para fazer das 3. No caso, vocês teriam de procurar qual era a equação que não estava balanceada. No exercício, então, número 2, nós temos um elemento cobre, o elemento cloro, o elemento hidrogênio, enxofre e o oxigênio. Daqui a mesma coisa, vamos só contar. Antes da seta eu tenho um cobre, eu tenho 2 cloros, eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho um enxofre e eu tenho 4 oxigênios. Quando a gente vê daqui, do outro lado, que são os produtos, eu tenho um elemento cobre,
um elemento cloro, eu tenho um elemento hidrogênio, um enxofre e 4 oxigênios. Se a gente for olhar, está faltando nos produtos, estão faltando um cloro e um hidrogênio. O que a gente faz? Na molécula de HCl, que quer dizer ácido clorídrico, a gente coloca o 2 aqui na frente. E aí nós vamos ter o que? 2 moléculas de HCl, 2 hidrogênios e 2 cloros. Quer dizer, então, que agora a equação ela ficou balanceada. Então, a gente já tem o balanceamento dela aqui. Quando a gente vem para essa equação, o que a gente vai fazer? Mesma coisa. Vamos lá contar. Só que aqui a gente tem uma novidade. O elemento sódio, hidróxido de sódio, essa molécula aqui. Então, vamos lá. A gente tem nos reagentes, a gente tem um cobre, a gente tem um enxofre, temos 1, 2, 3, 4, 5 oxigênios, nós temos um sódio e temos um hidrogênio. Vamos fazer os produtos. Nós temos um cobre. Quando nós temos esse parêntese e um número na frente, quer dizer que temos 2OH. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogênio. 1, 2. Sódio. 2. E o enxofre, 1. Então, vamos analisar aqui. Aqui não está balanceado, olha. Está faltando nos reagentes um oxigênio e um sódio. O que a gente vem? Aqui na molécula hidróxido de sódio, colocamos 2 moléculas. Então, quer dizer que agora a gente vai ter 2 sódios, 2 oxigênios e 2 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, temos uma equação. Vamos então para a terceira equação. Está faltando um O aqui. Então, vamos lá. Nós temos um cobre, 2 oxigênios, 2 oxigênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Essa equação ela já está balanceada, não precisamos. Então vamos para a questão número 3 então. Então vamos analisar. Os reagentes nós temos um sódio, nós temos um hidrogênio, nós temos um carbono e nós temos 3 oxigênios. Vamos olhar os produtos agora. Nós temos 2 sódio, nós temos 2 carbonos, nós temos 2 hidrogênios e nós temos 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios. Então, se a gente olhar, está tudo duplicado quando a gente fala dos produtos em relação aos reagentes. O que nós fazemos? A gente vem e duplica os reagentes. Então, a gente coloca aqui 2 moléculas aqui. Então, a gente fica agora com 2, 2, 2 e 2 vezes 3, 6.
equação balanceada, certo? Pode parecer que eu estou dando a resposta, sim, mas é uma forma de vocês compreenderem, visto que a gente não viu isso em sala de aula e é um tema muito complexo para ser trabalhado dessa maneira EAD. Espero ter ajudado. Qualquer coisa é só me chamar.